Olá, meus amigos, tudo na paz? Espero que estejam na paz, né? Esse é um momento onde Deus quer falar comigo, onde Deus quer falar contigo, onde Ele quer revelar aquilo que Ele tem para nós. Deus quer revelar grandes coisas para você. Deus está falando nesse momento que quer revelar através do seu amor, porque o amor de Deus é grande. A Bíblia fala que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou muito, Ele nos ama. E eu quero convidar você para receber deste amor, desta graça. Eu quero falar um pouquinho hoje, nesse exato momento, de algo que é extraordinário para as nossas vidas, pois Deus quer mudar a nossa condição, Deus quer mudar a nossa sorte, Deus quer intervir naquelas condições negativas que nós temos, que você tem, que você vive, que você pensa, nos enfrentamentos do dia a dia que você tem, que você passa. Então Deus quer estar ao teu lado, Deus quer estar te ajudando, Deus quer estar te encorajando, Deus quer estar abrindo portas para você que são importantes, portas que vão te ajudar a vencer. No entanto, é preciso se colocar à disposição para o agir de Deus. Então eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Quando Jesus estava numa certa situação, ele foi chamado para orar por Lázaro, pois ele estava muito doente, estava à morte. Ele chegou então naquele lugar, ele ainda demorou mais 2 dias, então somaram 4 dias. E Lázaro então morreu, e daí chegando, Jesus chegou, aparentemente chegou atrasado. Jesus chegou atrasado no velório, vamos dizer assim, né? O velório que Lázaro já havia morrido. Jesus chegou naquele lugar e perguntou onde puseram ele, onde está o meu amigo Lázaro? E alguém disse, olha, ele já morreu, não adianta mais, mestre, não adianta mais, ele já morreu. Então ele moveu-se intimamente, ouvindo aquelas palavras, as palavras daquelas pessoas. Ele moveu-se no coração, porque havia um nível de incredulidade na vida daquelas pessoas. E eu creio que não há nada mais que o Senhor abomine, que é a incredulidade. A incredulidade é uma ineficiência que as pessoas têm dentro delas, que elas se tornam incapacitadas de crer ou para crer quando há uma incredulidade, quando você está incrédulo, quando você não acredita, quando você duvida das coisas, duvida das situações, ou não tem sonhos, não tem meta, não tem foco. Então você se torna uma pessoa incrédula. E quando Jesus perguntou onde colocaram Lázaro, né? Pois Lázaro já havia morrido, já fazia 4 dias que estava sepultado. Então muitas pessoas têm muita dificuldade de acreditar ou crer no Senhor, pelo fato de que elas estão no seu problema por muitos dias, por muitos anos, por muitas semanas. Elas estão demoradamente naqueles problemas e elas têm dificuldades de crer, elas têm dificuldades de ver o problema com outro prisma, de uma outra forma. Então, mas Jesus chegou num velório fazendo 4 dias que Lázaro havia sido enterrado, já estava na tumba, já tinha uma pedra posta fechando a tumba. Aí, quando Jesus chegou, quando Jesus se aproximou, onde colocaram? Daí Marta chegou para Jesus, Jesus, já cheira mal porque fazem 4 dias, Senhor, não adianta. Aí Jesus se volta para ela e disse, Marta, eu não te hei dito, se você crer, você verás a glória do Senhor. Jesus falou, só basta você crer. Se você crer, você verá a glória do Senhor. Mas ela já cheira mal, já foi embalsamado, já está envolto a tiras de pano, já foi feito todo um trabalho em volta disso. E então, talvez ela tenha pensado assim, é ridículo Jesus perguntar uma coisa dessas, né? Mas Jesus havia feito uma pergunta para ela antes de ele ter chegado no velório, né? Você crê que o Senhor pode ressuscitá-lo? E ela disse, sim, eu creio que tu és o Filho de Deus, que tu tem o poder de fazer essas coisas. Mas quando chegou lá no velório, quando ela estava lá, ela já não cria mais, ela já não estava crendo mais, porque passaram-se 4 dias. Havia 2 dias atrás, ainda era para Jesus estar lá, 4 dias antes, para que Jesus estivesse naquele lugar.
mas Jesus se demorou, ele teve outras curas, outros enfrentamentos no caminho, e ele demorou. Então muitas vezes, pela demora, às vezes, de um milagre chegar, não significa que Jesus já não fez aquele milagre, ou que já está pronto o milagre para a sua vida. Então muitas vezes, por esperar muito no ponto de vista do ser humano, que para o ponto de vista de Deus não é esperar. Então muitas pessoas, elas enfraquecem na sua fé, elas se distanciam de Deus. Por quê? Porque elas sofrem muitos embates na espera, elas perdem a esperança, elas começam a viver uma vida como que fracassada. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, por mais que Jesus pareça estar demorando, por mais que aparentemente Jesus esteja demorando, mas ele não está demorando. Ele tem aquilo que ele precisa fazer, e o tempo, o kairos de Deus, é diferente do cronos, do cronológico humano. O kairos de Deus não há limites. A Bíblia fala que 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ou seja, então, por mais que você ache que a bênção não chegou, ou por mais que você ache que Deus não está agindo naquela situação, né? Às vezes nós ficamos pensando, meu Deus, eu oro, parece que as coisas não estão acontecendo. Mas há uma transposição de limites no kairos de Deus, na contagem que não é mais cronológica de Deus. Deus está agindo mesmo. A Bíblia diz, se você crer, verás a glória de Deus, ainda que esteja morto, viverás. O que ele estava dizendo? Não importa quantos dias Lázaro estivesse na sepultura, mesmo que o seu corpo já estivesse degradado, mesmo que ele estivesse virado pó, cinzas, ou de qualquer forma que ele se transformasse, ou ficasse somente os ossos naquele sepulcro, ainda que esteja morto, viverá. Por quê? Porque o poder de Deus é infinito. O poder de Deus, né? O Jeová Jiré, o Deus poderoso, aliás, o El Shaddai, o mais que poderoso, o grande El Shaddai, ele tem poder para que, mesmo numa situação totalmente adversa, ainda que pareça perdida, ainda que você não veja a resposta, ainda que você não tenha visto o resultado, ainda que aparentemente você não tenha conquistado aquilo que está planejando, mas Deus, Ele sabe e já está trabalhando aquela situação. Deus já está construindo o resultado para você. Deus já está gerando uma mudança. Deus já está impactando. Vai haver um mover, vai haver um toque sobrenatural, um derramar de fogo nestas vidas, nestas pessoas, as quais, ou mesmo naquilo que você pretende, aquilo que está no teu coração. Eu quero dizer para você, Deus está agindo. Deus está agindo. Onde puseram, Senhor, já cheira mal. Não importa o tempo, porque quando a pessoa tem uma resposta, quando ela tem uma reação a uma certa situação adversa, geralmente ela coloca uma posição de negativismo. Ela diz, não adianta mais, Senhor, ele já morreu. Fazem 4 dias. Então, quando nós estamos orando por algo e aparentemente não está acontecendo, não significa que não vai acontecer, porque aquele projeto está em construção. Por quê? Porque na medida em que eu oro, eu já construo pela fé o resultado. E por enquanto não está construído dentro de mim aquilo que você quer, aquilo que você pretende, a confissão da palavra ainda não gerou ainda o resultado, porque a fé é trazer à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, pela fé eu construo, eu trago a existência dentro de mim, como se já fossem, como está em Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firme fundamento. Então, quando ela começa a dizer que é o firme fundamento, essa parte do firme fundamento é a parte dos processos, é a parte da construção, é a parte da oração, é a parte que você está ali,
É aquela hora que você está construindo, e o Espírito Santo está te edificando, está trazendo vida, está trazendo luz, está construindo a sua fé, na verdade, você não está construindo o teu milagre, mas você está construindo a sua fé dentro de você. Na verdade, nós pensamos que estamos construindo ou confessando para um resultado. Ainda que a gente esteja confessando para um resultado, ó Deus, eu confesso na tua palavra que vem à existência aquilo que não existe ainda, ou aquilo que eu quero que aconteça, Senhor. Mas quando você ora no Espírito Santo, quando você ora para Deus, na verdade você está construindo a sua fé. Você está construindo, a Bíblia diz, se a fé é como um pequeno grão de mostarda, que é a menor de todas as sementes, que quando semeada na terra, ela cresce, ela nasce, cresce e se faz uma árvore frondosa, cujos galhos se estendem e as aves do céu vão para os seus galhos, vão para fazer ninhos nestes galhos. Ou seja, a fé ela é construída, ela é aumentada na medida em que você ora no Espírito Santo, na medida em que você medita na palavra de Deus, você pensa no resultado. Ó Deus, meu Deus, me dá isso. Ó Senhor, constrói aquilo. Ó Senhor, me ajuda. Ó Senhor, como eu estou sofrendo. Ó Senhor, e você começa daqui um pouco, acabam-se as palavras e você começa a falar em línguas. Você começa a falar com o Pai. Como é a voz do Espírito Santo dentro de você, como é a voz de Deus, como é a fala de Deus dentro de você. Ele fica construindo a oração perfeita, ele fica construindo dentro de você aquilo que precisa ser construído. As palavras que eu oro, que eventualmente estejam em desacordo com aquilo que Deus efetivamente quer, elas são modificadas na medida em que eu oro. A Bíblia diz que os gemidos inexprimíveis, a palavra de Deus diz, vamos ali em Romanos, no capítulo 8 e no verso 26, a Bíblia fala, né? Achamos aqui, e 26 diz assim: e da mesma maneira, preste atenção, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O que está dizendo esse texto, meu Deus? Ele está dizendo que quando eu estou orando no Espírito Santo, porque está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, quem ora em línguas, ninguém entende, visto que ora os mistérios de Deus. Então você está orando os mistérios, você está orando a língua do Espírito Santo, você está orando a fala do Espírito Santo. E a palavra de Deus diz, da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. O que são essas fraquezas? O que são essas fraquezas? Fraqueza é tudo aquilo que eu não consigo por mim mesmo. Fraquezas são aquelas debilidades que as pessoas têm e que elas não têm forças para vencer. Qual é a fraqueza? Ou também pode ser aquelas coisas que eu não consigo conquistar, que eu não consigo resolver. Então a Bíblia diz aqui que da mesma maneira o Espírito, letra maiúscula, ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Então ele está dizendo assim, olha, quando você ora no Espírito Santo, quando você ora no Espírito Santo, agora eu estou orando no Espírito Santo, coisas que eu não consigo resolver, que está fora do meu alcance, que a palavra diz aqui que é uma fraqueza. Nessa hora que eu estou orando no Espírito Santo, o Espírito está intercedendo diante de Deus. O mesmo Espírito intercede diante de Deus pelas nossas fraquezas, pelas suas fraquezas, pelos seus pedidos, por aquilo que você quer resolvido. Às vezes você quer uma conversão de um filho, uma conversão de uma pessoa, você quer o resultado de um negócio, você quer uma cura para o seu corpo, e você vê que pela oração normal não sai, você vê que pelo jejum não sai, você vê que por meditar e confessar a palavra não sai aquele problema, você vê. Então a única solução é orar no Espírito Santo.
Aí você começa, o Espírito Santo vai interceder por você, porque nós não sabemos pedir como convém. O que ele está dizendo, ele não está dizendo que você ora errado. Ele não está dizendo que eu oro errado. Ele não está dizendo que você usa as palavras erradas para falar. Ele está dizendo que você não tem mais forças para orar. Que você já, é igual aquele disco, lembra? Algumas pessoas lembram do disco de vinil, quando ele fura, quando ele fica ali, ele fica só girando naquele mesmo furo, ele fica, por quê? Porque não é que você não sabe orar, que você não tem uma oratória boa, que você não tem uma fala, que você ora em português, que você não ore corretamente, que você não interceda bem pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu trabalho, pelo seu marido, pela sua esposa. Não é que você não fala bem, não é que você não fala bem, é que você já se esgotou de orar. Você já perdeu um pouco da sua fé, da sua esperança. Daí ele disse, meu filho, minha filha, se você está nesse estado, nessa condição, eu quero falar com você agora. O Senhor te fala agora. Comece a orar que eu vou resolver a tua vida. Comece a orar no Espírito Santo. Fique o tanto de tempo que você conseguir ficar orando no Espírito Santo, porque eu sei, nesse exato momento, eu estou reconstruindo a sua fé, eu estou reconstruindo a sua esperança, eu estou edificando novamente você, naquilo que você não pode, que eu classifiquei como fraqueza, naquilo que você não pode, que eu classifiquei já como um desânimo aparente na sua alma, no seu espírito. Então ore no Espírito Santo, ore a minha oração, que eu falo com meu papai, que eu falo com Deus e ele traz para você resposta, ele constrói. A Bíblia fala lá em Judas, no verso 20, um texto que eu quero trazer para você com todas as... Diz, mas vós, amados, ele diz assim, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. O que ele está dizendo? Ele está dizendo uma única coisa, que quando você ora no Espírito Santo, o Senhor começa a colocar, esse aqui é o livro do pastor Dave. O Senhor começa a colocar um tijolinho, edifico sobre a vossa santíssima fé. Eu edifico sobre a sua fé. Você tem uma fé fininha, igual esse livrinho. Daí ele começa a edificar a sua fé, começa a colocar tijolinhos mais firmes, mais fortes. E a parede começa a subir, começa a crescer, começa a aumentar. E é isso que ele está fazendo. Então, ele está dizendo que a edificação é um aumento que é feito pelo próprio Espírito, através do teu Espírito e pela fala do Espírito Santo. Então, ele aumenta a sua fé, sem que você perceba, acontece aquilo que está dito em Romanos, que eu acabei de falar, no capítulo 8 e versículo 26. E eu continuo reafirmando esse texto. Por quê? Porque tem o versículo ainda que não foi falado, que é o 27. Ele diz assim, que nós falamos aqui, da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por quê? E aquele que examina os corações, ele está falando, quem que examina? O Espírito Santo. O Espírito Santo examina. Daí ele diz assim, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E depois que vem aquele versículo tradicional, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora eu entendo esse versículo.
Contribui no quê, meu Deus? Eu sempre achava assim, eu caí da escada, quebrei uma perna. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu... Aconteceu um problema, um negócio com parente, com filho, com isso, está acontecendo. É um propósito, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. É o 28. Não, agora o Espírito Santo está me revelando agora fresquinho. O que contribui? A oração em línguas. Porque ele está falando do mesmo contexto. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas, ele está falando de que coisas? De que coisas? As nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos não posso, as nossas incredulidades, aquilo que nós mesmos não estamos dando conta. É isso que ele está dizendo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, dá para entender o seguinte aqui, que tudo aquilo que precisa ser arrumado, tudo aquilo que precisa ser consertado na nossa vida, tudo aquilo que precisa ser conquistado, como uma vitória financeira, um milagre na família, um milagre no trabalho, tudo aquilo faz parte quando você está orando no Espírito Santo, quando você está deixando que o Espírito resolva. Através da oração em línguas, você está dando um aval para o Espírito Santo resolver a sua vida, resolver os teus problemas. Muitas pessoas não conhecem a oração em línguas. Elas não conhecem e acham que é só para os momentos que estão emotivos, então elas falam em línguas. Não. A oração está escancarado aqui em 1 Coríntios capítulo 14 e versos 4, que quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. Então, no versículo 4 de 1 Coríntios 14, você edifica-se a si mesmo, ou seja, é um aumento, é um crescimento, ou seja, você não tem algo, você não tem uma parede, você não tem nada, você não tem como fazer aquela parede, você não tem como levantar aquela parede, porque você não tem o fundamento, você não tem os materiais, você não tem o cimento, você não tem nada. Mas na medida que você ora no Espírito Santo, o Espírito Santo dá o concreto, o Espírito Santo dá o cal, dá o cimento, dá o tijolo, ele dá o pedreiro. O Espírito Santo, como pedreiro, ele começa a levantar os tijolinhos que precisam na sua fé. E então todas aquelas coisas que aparentemente pareciam negativas para você, se tornaram bênçãos, se tornaram o combustível, a lenha do Espírito Santo. Então, você deu trabalho ao Espírito Santo. Claro, nós damos trabalho para Deus. E então ele está dizendo hoje para nós, que nós devemos crer, não como Marta, que Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus comoveu-se muito por uma palavra tão dura. Jesus, se tu não estivesse aqui, sabe? A desesperança, ela cria que Jesus podia curar, mas não cria que Jesus podia ressuscitar. Ela não cria que Jesus podia ressuscitar. E eu quero afirmar para você que não há dificuldades, não há problemas em que o Senhor não possa resolver. Só que nós temos que permitir que Ele faça isso por nós mediante a oração. Então, quando você estiver em qualquer lugar, no carro, continue orando em línguas. Tu está lá, mesmo lendo, mesmo ouvindo um áudio, porque a gente perde a noção da necessidade. Porque se nós deixarmos Ele fazer, se nós deixarmos Deus fazer, Ele vai fazer em nós, ou por nós, melhor dizendo. Então, existe muita oração de pedidos, muita oração manipuladoras diante de Deus. A confissão da palavra, se não for uma confissão vivida, uma confissão absorvida, impactada, que traga primeiro modificação no meu caráter,
modificação na minha vida, modificação nos meus pensamentos. A meditação e a confissão da palavra, ela precisa construir primeiro quem eu preciso ser. Então, a primeira coisa, senão, é manipulação de Deus. Eu manipulo Deus. Eu fico manipulando os versículos bíblicos que não fizeram efeito na minha vida, não me mudaram, não me modificaram. Eu posso até ler tudo posso em Cristo que me fortalece 1, 2 vezes, mas eu preciso ficar aquilo gerado dentro de mim. Quando Jesus disse a Marta que ele já tinha dito antes, eu não te hei dito. Ele já tinha falado para ela que Lázaro não havia sido morrido, mas se ela tivesse incubado aquela palavra que recebeu, eu preciso incubar dentro do meu coração. A confissão, ela só não é manipulação quando ela se tornou uma verdade dentro de mim, quando ela se tornou uma verdade, quando eu fui impactado com aquela palavra. Então não adianta confessar por confessar. Ainda, claro que se você está confessando realmente para trazer uma mudança na sua vida, para trazer um impactar, para que a palavra realmente esteja impregnada dentro de você, ela é viável, ela é saudável. Mas ao contrário, quando ela não é vista desta forma, ela se torna uma manipulação. Eu posso pregar versículos de ordem temática, de ordem com concordância bíblica, uma vez provando atrás da outra, assim, você fica acreditando naquela versão, mas a palavra ela precisa gerar uma verdade. Como Jesus disse, Marta, você teria que ter crido lá antes já. Não, Jesus, ele cheira mal, ela estava incrédula. Ela cria que Jesus podia curar, mas não cria que podia ressuscitar. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, Jesus agora, ele já ressuscitou. Ele já trouxe vida onde há morte na sua casa. Ele já trouxe provisão onde há miséria, onde há dor. Ele já trouxe cura para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele conquistou naquela cruz todas as coisas por nós e para nós. Então é isso que eu quero dizer para você. Deus está nos levando a ter fé, a construir essa fé. Vamos construir essa fé. Vamos permitir e orar no Espírito Santo de tal maneira a sermos edificados na nossa fé. Permitirmos sermos edificados sobre a nossa santíssima fé. Não é que eu vou me edificar por edificar, é o Espírito Santo que vai construir a minha fé, porque quando é o Espírito que constrói a fé, então essa fé ela não diminui, ela não fraqueja, ela não corre. Os discípulos, até a descida do Espírito Santo, eles fugiram da raia. Pedro negou Jesus por 3 vezes, né? Pedro disse para Jesus, Jesus, por ti darei a minha vida. Pedro, antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Antes que o galo cante, por 3 vezes você me negará. Porque eles não tinham ainda o Espírito Santo, não estavam capacitados para dar a sua própria vida. Mas quando eles ficaram em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder, aí eu vejo um Pedro, varões, irmãos, e começa uma palavra. Estes homens, que a esta hora da manhã, vocês veem eles como bêbados. E ele começa a contar a narrativa de Jesus, cheio do Espírito Santo. Pedro estava cheio do Espírito Santo, alinhados, quando ele começa a falar a narrativa de Jesus. Daí ele começa a contar a história que foi profetizado pelos santos apóstolos, pelos santos profetas. E chegou em Jesus. E ele falou de João Batista, que pregou no deserto, que foi batizado. Por quê? Porque agora eles foram impactados por Jesus. Agora estavam orando intensamente em línguas, porque receberam o dom e o poder em línguas. Agora eram outras pessoas transformadas. Então é assim, enquanto a gente não permite que a nossa fé seja acrescida, que seja aumentada, que seja edificada, ainda a gente tem medo. Ainda a gente corre dos problemas, a gente não enfrenta, nós ficamos como que amedrontados de tudo. Então a gente não acredita verdadeiramente naquilo que está orando. Essa é a verdade. A gente não consegue crer
verdadeiramente naquilo que está orando. Então, é melhor então orar em línguas e até que a fé se torne edificada. Não significa que eu não tenho que ler a palavra, meditar na palavra, tem que meditar em muito, porque nós temos uma alma que é traiçoeira, que é violenta, que é carnal, que quer te levar para o inferno. Então você precisa ler muito a palavra para se tornar uma fortaleza no Senhor. E a palavra vinda do próprio Deus, mediante a oração em línguas, que é a palavra do próprio Deus, seja escrita, seja vinda profeticamente para a sua vida, ou vinda pela oração em línguas para você, ela vai te edificar, porque é a palavra do próprio Deus. É a palavra do próprio Deus em você. Então, as pessoas não dão valor. Você faça uma pesquisa, vai nas igrejas, faça uma pesquisa. Qual é o conceito que eles têm sobre a oração em línguas? Qual é o conceito que eles têm? Então, eu quero dizer para você, essa palavra é revelada para muitas pessoas. Essa palavra que eu estou falando é uma palavra revelada, porque a oração em línguas é que vai construir a sua fé. É que é o puro relacionamento, é o pleno relacionamento com Deus através do Espírito Santo. É a voz do Espírito, é a linguagem interlocutória, intercessora entre você e o Pai. Quando eu oro no Espírito Santo, eu oro a oração do Espírito Santo, o Espírito Santo se relaciona com o Pai, resolvendo e edificando a minha fé. As minhas fraquezas são modificadas, são estruturadas para uma superação. É isso. É isso. Então, busque a Deus, busque ter fé. Não esta fé que é uma fé, que é uma confissão explorativa, não, eu falei outra coisa, uma confissão apelativa, que tenta convencer Deus ou a si mesmo simplesmente. Não, é se tornar impregnado dessa palavra. A confissão, a meditação da palavra me torna aquilo, me torna um poderoso em Deus, me torna alguém cheio de Deus, essa é a verdade, me torna alguém cheio de Deus. A oração, a palavra, redime os meus pecados. Ela limpa a minha vida. Então, essa é a palavra para hoje. Eu vou tomar uma aguinha aqui. Então, eu quero orar. Primeiro, eu quero orar e dizer uma palavra de Deus para a sua vida. Eu sei que Deus já falou no meio dessa palavra e falou bem certinho ali sobre a oração intercessória no Espírito, aquela oração que resolve. A oração em línguas é a oração de Deus que resolve, é a oração do Espírito que resolve, é as respostas que resolvem, são as modificações de Deus, ainda que intrinsecamente, ainda que você não consiga ver, ainda que não esteja nítida para você, mas Deus está construindo aquilo que até mesmo dentro de você foi desconstruído, até mesmo como a esperança, como a vontade, como o otimismo, como a autoestima que foi desestruturado. Ele vai estar reconstruindo para você. Então, essa é uma palavra de oração, uma palavra de fé, para que você, de repente, você tenha uma dificuldade. Ore muito no Espírito Santo, que Ele vai fazer com que você supere aquela situação e vai construir alguém com muita fé, com muita coragem, animado, uma pessoa animada. Outro dia eu falo mais sobre a confissão da palavra na sua essência, a construção pela palavra. E eu quero orar agora por vocês em nome de Jesus. Orabakala mandala mashara mandala mai. Rikata mandeboho fene mashara mai. Eu quero orar, quero orar por essa dificuldade que você tem de se relacionar ou mesmo de encarar uma dificuldade e um problema. Eu quero agora, nesse momento, que você pense só um pouquinho naquilo que você acha que não consegue resolver. Só um pouquinho. E depois esquece isso. Você sabe já o que você acha que não consegue resolver.
Nós vamos fazer uma oração de entrega agora para o Senhor. Vamos fazer uma oração de deixar que Ele faça. Vamos lá? Ore comigo assim: Pai amado, eu quero colocar esse problema diante de Ti. Eu quero entregar nas Tuas mãos. Tu mesmo falou, Senhor, que lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele, eu lanço sobre Cristo esta ansiedade, esta fraqueza, este problema. Deus, eu entrego para Ti, eu renuncio para Ti, eu perdoo, Senhor, e eu vou construir a minha fé pela oração em línguas. Eu vou meditar na palavra, mas eu vou orar muito em línguas, Senhor, porque quando eu oro em línguas, eu crio um descanso em Ti. Pai, eu coloco agora, Senhor, estes problemas todos, nós agora, como que um pacote, Senhor, nós pegamos ele, Senhor, como num pacote inteirinho, Senhor, e colocamos nas Tuas mãos. Eu coloco nas Tuas mãos esse problema, essa dificuldade agora, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Pai, eu quero ordenar a esta dificuldade. Não vou dizer nome de dificuldade agora. Essa dificuldade, em o nome de Jesus, uma dificuldade em comum. Deus, em o nome de Jesus, eu quero ordenar agora que ela vá embora agora no nome de Jesus. Eu te ordeno dificuldade porque eu tenho autoridade em Cristo Jesus para dizer: sai, abandone esta vida, abandone agora o coração, abandone agora este lar, em o nome de Jesus. Eu oro agora no nome de Jesus, porque eu creio na palavra que ela está dita ali. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Pai, é no Teu nome, Pai, nessa certeza de fé que eu oro, Senhor, para que este problema seja resolvido, meu Pai. Pai, esta pessoa que está com uma enfermidade, eu oro agora, em o nome de Jesus. Esta enfermidade, eu te dou uma ordem agora, que deixe este corpo na autoridade do nome de Jesus. Tu não tem o poder mais, você enfraqueceu, você perdeu a sua virtude agora. No poder do nome de Jesus, sai agora desse corpo, destas vidas, para a glória do nome de Jesus. Eu te agradeço já pela cura, Senhor, em o nome de Jesus. Agora eu quero que Tu aumente a fé, Senhor, desse Teu filho, dessa Tua filha, Pai. Eu quero, Senhor, que eles se aproximem mais de Ti, com muita fé, com muita coragem, e vençam, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Amém, queridos. Foi esta palavra de hoje. Se você quiser ler um livro, tá invertido, né? O Andar no Espírito, o Andar no Poder, né? Esse livro do pastor David Robertson. Tá invertido para mim, né? Mas para ti tá certo, para você está certo, eu acho que sim. Tá certo, só para mim que tá invertido. O Andar no Espírito tem em PDF na internet. Tem em PDF. Eu tenho alguns livros, mas é relíquia da casa. O Andar no Espírito, Andar no Poder. Se você quiser ler em PDF, as pessoas que quiserem ler, só o Andar no Espírito, Andar no Poder, PDF. Já vai aparecer um link para você conseguir ter ele no celular para você ler. E vai te ensinar o passo a passo da vida no Espírito, da vida conhecendo a oração em línguas, as etapas da oração em línguas, os tipos de oração em línguas, a palavra revelada, a meditação, como neutralizar os feitos da carne, como neutralizar as vontades carnais, através da oração em línguas, através da meditação da palavra. É um efeito extraordinário que acontece. Então, quando você lê, você consolida, porque enquanto se você é um crente habitual, a pessoa é um crente habitual, um crente mediano, um crente do senso comum, é uma pessoa que é um evangélico, né? Ele tem muita dificuldade, porque é um segundo milagre esse negócio da oração em línguas. Eu creio assim que é um segundo milagre. O primeiro é quando tu nasce de novo, e o segundo milagre é quando você realmente entende o Espírito Santo, e aí acontece uma quebra de paradigmas dentro de você. Quebra de conceitos religiosos caem todos os conceitos religiosos caem.
tudo aquilo que você achava que era difícil de fazer numa igreja, é difícil de obedecer, isso tudo cai quando você lê esse livro, quando você começa a entender as chaves de oração que tem aqui, de edificação no Espírito, para uma vida melhor, para resolver as dificuldades. É uma bênção de Deus, uma bênção do Senhor. Então eu recomendo, e a gente só está nesse gás assim de viver, de andar no Espírito, porque a gente continua orando no Espírito, a gente continua meditando na palavra, senão já estaria enfraquecido. Qualquer um enfraquece, porque é um caminho estreito, de fato é um caminho estreito, um caminho de oração, um caminho que realmente de distinção, é um caminho que distingue os crentes, né? Uns vão ter mais luz, outros menos luz, dependendo do tanto, não porque oram muito, não porque meditam tanto, mas porque se alinham, entram num nível de intimidade com o Pai. Essa é a diferença. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos vocês. Tenham uma boa noite, uma noite de paz, uma noite de descanso, uma noite de bênção. Fiquem todos com Deus e na paz.